Abençoado nessa mensagem, né, que Deus colocou no nosso coração ontem à tarde, né? A gente esteve ali de sexta a sábado no sítio da nossa igreja, no encontro de homens, foi uma bênção, né? E eu tive que sair mais cedo justamente para nos preparar para essa noite. E Deus me deu uma mensagem que eu creio que vai alcançar o teu coração. O título da mensagem: Provações e suas consequências. Quantos aqui estão passando por provações? Ninguém, né? Deus é bom, aleluia. Você está pronto para ser glorificado. Deus está pronto para te levar. Queridos, provação é necessário para o crente. Eu estou passando por provação. E você vai entender essa mensagem. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Quantos aqui estão passando por provações? Só levantar a tua mão. Faz assim, ó, devagarzinho. Você vai acreditar no pastor, porque o pastor vai ler texto bíblico, vai ler palavra de Deus, e você vai perceber que você se faz necessário passar por provações. Eu vou tocar numa mensagem, num escrito ali no livro de Tiago, na Epístola de Tiago. E a Epístola de Tiago é o tipo de livro, né, que você lê, e com certeza você deve ler essa Epístola de Tiago de pé, e pronto para tomar uma atitude, porque são orientações, são situações que ele vai trazendo, e você é incentivado, estimulado de tal forma que você tem que fazer uma ação. A Epístola de Tiago, ela te dá justamente essa característica de você ouvir, absorver e tomar uma ação. Correr em direção ao alvo. Eu estou tentando fazer uma introdução para posteriormente fazer essa leitura. O nosso alvo é Jesus Cristo. Esse é seu alvo? O nosso alvo é Jesus Cristo. E para tal, nós precisamos viver uma vida abundante em Cristo Jesus, desfrutar dessa vida abundante. Mais do que palavras, a Epístola de Tiago, ela nos leva a repensar a nossa carreira cristã. Nós estamos aí na nossa caminhada como crentes em Jesus Cristo. Temos crentes em Jesus Cristo aqui nessa noite? Você tem uma carreira, você tem uma caminhada, e se faz necessário você repensar como você está agindo, como você está fazendo para percorrer esse caminho com Jesus, né? E muitas vezes esse texto, essa leitura ali da Epístola de Tiago, ela te confronta em amor, né? De tal forma que você é sinalizado e você toma uma atitude mediante aquela leitura. Já no capítulo aqui, no primeiro capítulo, tem vários subtítulos. Se você abrir aí, creio que você já fez a tua abertura aqui de Epístola de Tiago, você vê que no capítulo 1, ele começa dando uma saudação e vem falando já a partir do verso 2, sobre o benefício das provações. E é isso que nós queremos compartilhar com a igreja. Eu já perguntei para os amados, e vou perguntar novamente: quantos aqui estão passando por provações? Eu estou passando por provações. Se faz necessário o crente ser provado. Porque quando nós falamos em provações, você pensa logo em lutas, você pensa em situações que você vai ser acometido, de repente, por uma enfermidade, é um ente querido que você perdeu, é uma perda de emprego. Isso são, sim, provações, mas entenda também que a provação, Deus está colocando ali você de frente a determinada situação para você ser trabalhado. Porque nós precisamos ser trabalhados. Precisamos, sim, passar por provações. É um benefício
da sua vida com Deus. É um benefício, porque o crente que não passa por provações, ele de repente vai ter áreas na sua vida que não vão ser aprimoradas, e nós precisamos ser aprimorados. Nós precisamos ser forjados. Aquilo que você era ontem, você hoje não pode ser mais a mesma pessoa. Porque se você está caminhando com Cristo, você sempre está em obras. Nós estamos sempre em obras. Deus quer sempre nos transformar, mas precisamos ter passos de fé. O texto aqui de Tiago, no capítulo 1, no verso 2 a 4, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Eu gostaria de estar orando com os irmãos. Fecha teus olhos. Deus, nós te damos graças, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas escrituras. Ó Deus, fala conosco nessa noite, abre, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos sim entender o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Nos colocamos totalmente disponíveis a Ti. Abençoa, Pai, a Tua igreja nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto, ele já começa falando aqui que, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria passar por provações. É algo assim inusitado, você ficar alegre porque está passando por provações. A Bíblia diz que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. Quantos creem nisso? Deus está no controle da sua vida. A Bíblia também nos afirma que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Se você está passando por uma provação, uma situação contrária, Deus está permitindo, e se Deus está permitindo, é porque Deus, Ele quer te aprimorar em algo, em alguma coisa, em alguma situação. Deus quer forjar o teu caráter. Então, de repente, Ele concede situações para que você passe por uma prova. Jó foi provado. Vários homens de Deus foram provados. Então, eu preciso também ser provado. Eu preciso passar por situações. E em meio à provação, nós temos que estar alegres com o Senhor. Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa. E essa alegria, ela tem que ser contagiante. Versículo 3 diz que, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, se você está na provação, a sua fé, glória a Jesus, água abençoada. Eu fico com uma sede, irmã. Olha, Deus é bom. Muito obrigado. Gente, é um calor aqui em cima. Aleluia. Uma vez a gente sendo provado, a nossa fé também é provada. De repente você se encontra ali numa situação de enfermidade. E você se pergunta, por que eu? Por que eu? Por que a minha família foi atingida pelo Covid? Por que eu tive perdas? Por que eu perdi o emprego? Queridos, é permissão de Deus para que a sua fé, ela venha a ser trabalhada de tal forma que a sua fé venha a crescer em Jesus Cristo e você tenha sempre um caminhar reto com Ele, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. E o texto diz aqui que uma vez a sua fé sendo confirmada, aqui o escritor diz que a fé, ela é confirmada. Então, se a nossa fé é confirmada, ela também pode não ser confirmada.
E aí eu lembro daquele texto que diz que o crente não pode ser aquele de ânimo dobre. Ou seja, duvidar que Deus é Deus na sua vida. E quantas vezes na nossa caminhada nós questionamos Deus. Queridos, dá glória a Deus. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E ponto final. Agradece por aquele dia. Saiba que você tem um amanhã. Aqueles que têm Jesus, eles têm um amanhã. Aqueles que têm Jesus, têm a luz no final do túnel. Não é assim que lá fora dizem? Olha, tem uma luz no final do túnel. Queridos, a tua luz, ela está sempre acesa, ela não está apagada. É Jesus de Nazaré. A nossa esperança, ela nunca morre. Alguns falam que a esperança é a última que morre, não é assim? A minha esperança vive eternamente. Quantos podem dizer amém? Então, se a nossa esperança ela vive e vive eternamente, tu há de passar pela provação e sim, ter a sua fé confirmada em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é visualizar o impossível e receber o inacreditável. Quantos estão dispostos a visualizar o impossível? E se você visualiza o impossível, queridos, Jesus, Deus vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Creia nisso. Creia nisso. Não há provação que você vai passar e você vai ficar. O vale é lugar de passagem. Nós não podemos ficar ali no vale. Nós temos que progredir, avançar, seguir em direção à nossa terra prometida. A terra prometida é Jesus. E nós temos que seguir adiante. Uma vez a fé confirmada, produz perseverança. E perseverança deve ter ação completa. Completa. Em meio à provação, você pode se sentir desanimado, você pode se sentir precisando de um aconchego, precisando de um aconselhamento. Isso é normal, queridos. Mas olha, persevera. Saiba que Deus é contigo e que Deus vai te dar vitória. Isso é promessa para o povo de Deus. Isso é promessa para a tua vida. Muitos crentes estão capengando porque colocam dúvida naquilo que Deus quer para a sua vida. Queridos, em meio à provação, a sua fé, ela vai ser de tal forma colocada e você vai alavancar. Se você tem um pouquinho de fé, queridos, esse pouquinho de fé, ele pode com certeza mover um monte de um lugar para o outro. Mas Deus quer que você exercite a tua fé muito mais do que você tem hoje. De repente você está desempregado, exercita a tua fé, queridos, Deus vai abrir uma porta de emprego. É amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, mas Deus vai fazer. Não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Você está passando por uma provação, uma enfermidade. É um filho teu que se afastou do Evangelho. Queridos, Deus vai fazer o milagre acontecer. Não perca a tua fé. A provação está aí para você ser provado. Para você ser provado. Aonde está o teu coração? Se o teu coração está em Deus, Deus vai te conceder a vitória. Vai te conceder a vitória. Creia nisso. Creia nisso. A aprovação da sua fé, em sendo confirmada, ela vai produzir perseverança. Se a sua fé ela é confirmada, você persevera. As situações estão contrárias e você persevera. A situação está complicada, você persevera, e você crê, e você vai caminhando dando glória a Deus, e você vê a situação, está tudo ruim, mas você agradece a Deus, porque você sabe que Deus vai te conceder a vitória. Queridos, o justo viverá pela fé. Nós temos justos aqui nessa noite, então o justo viverá pela fé. Você é justificado pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, não tem como. Se você exercita a tua fé, se você declara que Deus é Deus na tua vida, Deus vai te dar a vitória.
De uma maneira ou de outra, você vai chegar ao final dando glória a Deus, você vai atravessar, e ao final você vai cantar um hino de vitória. Aleluia! Versículo 12, aqui de Tiago, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Queridos, você passa por uma provação, e se você suporta, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, porque em meio à provação, muitos desistem. Em meio à provação, muitos ficam pelo caminho. E isso é preocupante, porque é uma fé que não desenvolveu. Se a sua fé ela é desenvolvida e produz perseverança, você vai suportar a pressão, você vai suportar a situação que você está passando, e você vai com certeza chegar no status de bem-aventurado. É aquela pessoa que alcançou a graça de Deus, e Deus concedeu a vitória mediante a tua fé, queridos. Mediante a tua fé, uma coisa está amarrada à outra. E diz o texto aqui: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Queridos, com esse entendimento aqui, você percebe que a vida do crente, ela é cercada de provações. Não espere ser crente aqui nessa terra e ter uma vida tranquila. Não sei se eu estou te trazendo algo aqui que você vai ficar desesperado. Crente nessa terra não tem vida tranquila. Tem garantia de vitória. Tem garantia de presença de Deus. Tem garantia que você tem um amanhã. Tem garantia que você vai chegar lá. Basta confiar. Basta confiar. Basta entregar o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Confiar, perseverar. Sabe aquele povo que atravessou o deserto? Ou melhor, muitos ficaram, porque não perseveraram, não agiram com fé, duvidaram, questionaram, colocaram em xeque. Queridos, nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide que Deus é Deus na tua vida. Nunca duvide do que você está vivendo hoje é permissão de Deus. E que Deus vai te dar vitória. Exercita tão somente a tua fé. Visualize o impossível. Receba a vitória. Aqui o texto diz que depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse texto está falando da sua carreira. Combati o bom combate, guardei a fé, recebi a coroa de glória. Quando eu for para a glória, eu quero essa leitura de versículo ali. Eu quero que as pessoas se alegrem, porque eu combati o bom combate. Queridos, nós temos que... Fica tranquila, querido, não é agora não. É porque eu sou empolgado, aleluia. Aí eu bato no púlpito, mas o púlpito está seguro. Glória a Jesus. Queridos, eu não vou para a glória agora. Eu tenho muito o que fazer nessa terra. Mas olha, crente em Jesus Cristo, combata o bom combate. Guarde teu coração, guarde a tua fé. Persevere. Não há provação que vai te tirar do caminho que Deus te colocou, aleluia. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, siga um caminho reto. Deus é contigo, Deus é com a tua família. Não há provação que vai te tirar da presença de Deus, muito pelo contrário, a provação veio para você ser provado, para você ser de tal forma colocado no prumo. Crente não pode ficar fora do prumo. Um muro fora do prumo, ele tende a cair. Já estou aqui dando de pedreiro.
Ah, queridos, os teus alicerces têm que estar firmes em Jesus Cristo. A tua sapata tem que ser funda. Olha o pastor dando uma de engenheiro aqui. Abre uma sapata bem funda, cava, mete concreto. É a pedra angular, Jesus Cristo. Se a tua sapata está firme, queridos, não vai bater vento que vai te abalar. E se porventura o vento for muito forte, ser um furacão, queridos, a tua casa vai ficar de pé, porque está em base sólida. Base sólida. E essa base é Jesus. Aleluia. Se é para Jesus, é com mais força. Aleluia. 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 O passar pela aprovação passa pelo processo de resiliência. O pastor falando difícil de novo. Resiliência, queridos, é o processo de você perceber que o negócio está complicado. Acabou. Você vai lá embaixo, mas você volta. Sabe aquela árvorezinha, né, que não quebra? Eu esqueci o nome da árvore. É palmeira, isso? É palmeira? Ela vai lá embaixo, mas ela volta imponente. É isso, a resiliência. Você pode ser até atingido, mas não vai ser derrotado. Você pode ser até de tal forma atingido, mas Jesus te levanta. Jesus te coloca no prumo e você persevera e você prossegue. Aleluia. E queridos, o texto aqui, a partir do verso 12, Tiago lhe fala sobre a origem do pecado. Né? Você vê aqui, a partir do verso 12, tem um subtítulo que a Sociedade Bíblica colocou aqui, da origem do pecado. E ele faz um link com a situação das provações. E isso no que diz respeito às tentações. Porque em meio à provação, se a tua fé não está desenvolvida, se a tua fé ela não está firme ali em Jesus Cristo, você pode estar sujeito a tentações. Você pode sim estar sujeito a tentações. E em meio às provações, se você não estiver firme com Deus, você pode dar origem ao consumo do pecado. E isso é muito perigoso. Por isso a leitura de Tiago, por isso o alerta, por isso é necessário nós tomarmos uma atitude. Vamos ler aqui no verso 13? Diz assim: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então o crente que não persevera porque não colocou a sua fé em ação. Esse crente, ele pode estar indo pegar um caminho de morte. E um caminho perigoso. E o texto diz aqui que nós podemos ser tentados se você não estiver no caminho certo. E essa tentação, na realidade, ela vem pelo pecado que jaz à porta. Se nós dermos brecha para Satanás, ele sim vai agir de tal forma que ele vai colocar diante de você aquilo que você cobiça. Mas pastor, sou crente, eu não cobiço. Queridos, existe o fruto do Espírito. E se o fruto do Espírito não for desenvolvido dentro de você, você está suscetível às concupiscências da carne, o desejo da tua carne. Essa carne não é mole. Tem muito gabinete que nós vamos atender e que o crente fala assim para o pastor: a carne é fraca, pastor. Querendo se justificar pelos seus próprios erros. A carne é fraca, mas o Espírito, ele é forte, ele vivifica. Se o crente persevera, se o crente tem fé, se o crente está ali disposto a pagar o preço,
queridos, ele vai sobrepujar a carne. Vai passar por cima dos teus desejos. Você não vai cobiçar. Você não vai atrair o pecado. Vai bater em retirada da tua vida. O homem de Deus, ele passa pela rua, olhando para frente. Passou uma mulher bonita, ele não é cego, ele vai ver. Mas não vai olhar para trás, para perceber se ela está pegando o caminho certo. Quantos vocês estão entendendo? É isso, queridos. É por aí. Meus amados, precisamos vencer o pecado. Precisamos ser santos lutando contra o pecado. Nós somos pecadores, sim, mas nós não podemos nos acostumar com o pecado. Não podemos ter pecadinhos de estimação, né? Chamar de meu lindo, né? Deixar ele no cantinho, usufruir do pecado em determinadas circunstâncias, porque está passando pela provação. Deus me abandonou, por que eu estou passando por essa situação? Queridos, é em meio a esse sentimento de desprezo por si mesmo, é que o diabo quer agir. É em meio a essa situação de desprezo, de você se achar que é o coitadinho, é que o diabo age. E pessoas são cometidas de doenças da alma, de depressão, porque estão deixando a sua fé diminuir a tal ponto que fica sem fé alguma e suscetível às obras de Satanás, às obras da carne. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 19, é uma frase única e diz assim: não apagueis o espírito. Está aqui, não apagueis o espírito. E quando o escritor de Tessalonicenses colocou essa orientação, é porque nós, com as nossas atitudes, podemos apagar o Espírito de Deus na nossa vida. E isso é muito grave, porque não é o crente que está perseverando, não é o crente que está caminhando corretamente, mas é o crente que está suscetível às obras da carne. E aí ele começa a apagar o Espírito de Deus. O Espírito que está aqui, morando no seu coração, e que uma vez outrora entrou, limpou a casa toda, te adornou, arrumou os móveis, arrastou de um lado para o outro e te colocou ali no prumo. Mas aí vem a provação. Lembra que você na provação você tem que perseverar, você tem que estar firme, mas o crente não fica firme e começa a apagar o Espírito de Deus e fica suscetível ao pecado. Eu vou fazer isso aqui porque ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Queridos, Deus está no controle da tua vida. Não perca a tua bênção por um prato de lentilha. O prato de lentilha está sendo servido aos crentes. E tem muitos vendendo a sua primogenitura por pouca coisa, por prazeres momentâneos, prazeres esses que vão te afastar da presença de Deus. O nosso prazer é estar na presença do Senhor. O meu prazer é estar na presença do Senhor. O meu prazer é seguir adiante e declarar que Deus é Deus. O meu prazer é seguir adiante e declarar que Jesus é Senhor. O meu prazer é seguir adiante, é combater o bom combate, é guardar a minha fé e ser coroado com a coroa de glória, de justiça. Se você está disposto a pagar o preço, glorifique ao Senhor e dá um forte aplauso a Ele. Aleluia, aleluia. O crente ele tem que estar disposto a pagar o preço. O crente tem que estar disposto a pagar o preço. A nossa vida ela não é mole nessa terra, mas Jesus não enganou ninguém. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Você vai vencer as circunstâncias. Você vai vencer essas situações que estão se levantando sobre a sua vida. Você tem um Deus todo-poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Não apague o Espírito de Deus, não apague. O Espírito Santo, ele amplia a sua visão.
Ele amplia a sua visão e permite que essa perspectiva eterna, nós temos essa perspectiva. Nós temos que visualizar, queridos, a nossa terra prometida, a nossa Canaã, a nossa cidade celestial. Quantos querem chegar nessa cidade celestial? A Jerusalém que nos está prometida. E nós precisamos chegar. Queridos, a nossa vida aqui nessa terra é a ponta do iceberg do que nós teremos lá no céu. É assim, nós já reinamos com Cristo. Quantos aqui já reinam com Cristo? Então, queridos, não deixe a provação te afastar de Deus, mas permita que a provação que você está passando te alicerce cada vez mais e você fique cada vez mais firme com Deus. Porque isso é propósito de Deus, você está firme com Deus. Fala aí para o teu irmão da direita, da esquerda, fica firme com Deus. Essa perspectiva eterna que o Espírito de Deus, o Espírito Santo te proporciona, ela influencia nas suas decisões. Se você tem a sua visão alinhada com o Espírito de Deus, a tua decisão, ela vai ser de acordo com a vontade de Deus. Se a tua visão está alinhada com a vontade do Deus Todo-Poderoso, as tuas decisões vão ser de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Você tem que tomar uma decisão. E essa decisão, com certeza, vai te tirar daquela situação constrangedora que você está passando, daquela situação que você está passando e que está te tirando ali do caminho de Deus. Queridos, essa decisão, ela tem que estar amparada na paz que excede todo entendimento. Se você tiver em dúvida numa decisão que está para ser tomada, Deus não está nesse negócio. Vai orar. Vai orar, se tranca no teu quarto, vai lá no secreto, dobra o teu joelho e conversa com o papai. Ele vai te dar a resposta. E você vai passar pela aprovação dando glória a Deus. E olha, quando o papai falar com você, o teu coração vai se inundar de uma paz que excede todo entendimento e vai te dar convicção, certeza absoluta. Tenha isso em mente. Deus é um Deus de resposta. E essa resposta, ela vem mediante certeza do teu coração. Queridos, se nós assumirmos esse esforço de não extinguirmos o Espírito de Deus que mora em cada um de nós, o nosso interior, aqui ó, vai ser vivificado. Quantos precisam ser vivificados? Se perseverarmos, teremos a vida eterna. Quantos estão entendendo? É necessário perseverar, é necessário avançar, é necessário que a igreja de Jesus continue de pé, é necessário que você permaneça de pé. Muitos estão com ideias erradas aí fora. Você está no caminho certo, é você declarar a Bíblia Sagrada, é colocar em xeque o que está sendo falado lá fora, mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, e verdade absoluta. Quantos creem na palavra de Deus? E se você persevera, você com certeza vai ter a vida eterna que te espera. Aleluia! E eu já estou quase terminando, eu vou pedir até para a equipe do louvor poder se posicionar. Eu ainda estou concluindo a mensagem, mas eu creio que Deus já está abençoando aí os irmãos para trazer um louvor aí muito agraciado para a gente no final. Mas concluindo a mensagem, nós estamos falando aqui de provações e que se faz necessário você estar firme mediante a provação. Mas eu quero que você abra aí a tua Bíblia, volta lá no Antigo Testamento, Salmos capítulo 37, você deve conhecer de cor e salteado. Eu já te dei aí a deixa no início da mensagem. Se você percebeu e estava prestando atenção, você já recebeu a resposta de Deus. Salmo capítulo 37, versículos de número 5. Diz assim o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e o mais Ele fará. E sabe, queridos, esse salmo, ele fala sobre confiar. Ele fala sobre esperar. O crente precisa esperar. O crente precisa esperar. A resposta de Deus não é no teu tempo, é no tempo de Deus. Tem muito crente abusado, que quer resposta imediata de Deus. Manda em Deus. Ei, abaixa a tua crista. Tira, sai do salto. Deus é Deus. É Deus que tem o controle de tudo, não é você que tem o controle. É Deus que controla a tua vida, é Deus que está guardando, é Deus que está permitindo. Confia, espera, persevera. Lá vou eu mencionar um pastor da nossa igreja, pastor Divino. Ele gosta muito de iniciais, para ficar bem memorizado. E aqui, se você perceber, é o CEP. Qual é seu CEP? Quando você escreve uma correspondência, você coloca lá o CEP da sua casa, para identificar onde você mora. O teu CEP espiritual está na cidade celestial. Você é um cidadão do reino dos céus. Você é a nação santa, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Queridos, confia, espera, persevera. A vitória é certa. É certa. Escuta aqui. De repente você está passando por tribulação. E com certeza está. Quem não está passando por tribulação? Quem não está passando por provação? Se está tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Fica de pé, igreja. Se está tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Porque você tem que importunar as trevas. O crente foi chamado para falar de Jesus. O crente foi chamado para caminhar um caminho de glória nessa terra. Em meio à provação, sim. Mas vai caminhando dando glória a Deus. Vai caminhando tendo a sua confiança que Deus é contigo. Que Deus vai te dar vitória. Confia.